Gonçalo Ribartelos, você foi um fundador do Centro Nacional de Cultura e tem acompanhado a sua ação ao longo dos tempos e é, por outro lado, conhecido como um defensor incansável de uma cidade humana e de uma cultura livre, aliás, que consta dos estatutos do Centro desde a sua fundação como o seu objetivo. Eu gostava que dissesse o que é que pensa do papel do Centro, exatamente nesses termos, ou seja, como defensor de uma cultura livre, como defensor de uma cidade humana. Bem, eu julgo que esse foi o grande papel do Centro, foi desempenhar um papel na defesa da liberdade, porque faz parte, evidentemente, do conceito de cidade e até da ruralidade que estava na base da criação do Centro, de defesa da liberdade, de afirmação cultural. E por isso ele foi um baluarte da nossa independência. Não podemos deixar de dizer isto, porque não existe uma independência possível, na medida do possível, de uma comunidade humana que deseja ser de uma determinada maneira, sem que haja a defesa da sua liberdade, portanto, da sua possibilidade criativa e a defesa da sua cultura, que é uma conclusão dessa liberdade criativa. Eu julgo que o Centro nasceu como uma criancinha, não é? Parado durante os primeiros tempos a possíveis tutores, ou melhor, aos tutores possíveis, mas que pouco a pouco foi-se libertando desses tutores, foi surgindo na vida pública como, de facto, qualquer coisa de válido e de muito interessante. Eu considero que o Centro foi uma obra comunitária, foi uma obra de uma comunidade. Nada ligava às pessoas do Centro, elas todas eram muito diferentes de umas para as outras, pensavam até de maneira diferente os diversos problemas, mas... No início ligava o facto de serem quase todas monárquicas. Bem, mas como a ideia monárquica para essas pessoas era uma espécie de ideia suprapartidária, supradiálogo, permitia que houvesse a maior discussão e um leque vastíssimo de opiniões sobre todos os problemas concretos. Isso foi uma realidade e talvez isso, o facto de ter-se começado por conjugar pessoas com uma determinada ideia social, que lhes garantia uma unidade, permitisse o máximo da discussão, sem atingir essa unidade através desse meio. Exatamente hoje como sucede de uma monarquia democrática e constitucional da Europa, quer dizer, em que todas as discussões são possíveis, mantendo-se a unidade através, de facto, do consenso nacional em relação a determinada estrutura. O Doutrina Social da Igreja, visto todos sim, tinha que ver com o consenso, enfim, com a Igreja, com a obra social da Igreja, com a doutrina social da Igreja. No entanto, essa doutrina social da Igreja começou aqui no Centro Nacional de Cultura, estou lembrado, a ser bastante estudada, bastante apreendida e bastante concretizada em aspectos que já excediam a própria periferia dessa doutrina. Isso lembro perfeitamente. Aqui foi a doutrina social da Igreja, foi como que um ponto de partida para a discussão, ao passo que o facto de serem a maior parte, parece que havia uma exceção no primeiro tempo, que era o Alçada Batista, de monárquicos, dávamos um à vontade extraordinário para se discutir tudo, porque havia, de certo modo, um consenso em relação a uma determinada posição, tanto mais ainda que Portugal era uma república, e é uma república nessa altura, e, portanto, não se punha nas nossas discussões esse problema. Não todos de comum por serem anti-salazaristas também? Bem, julgo que sim, e uns mais, outros menos, isso temos que também afirmar. Era difícil haver um grau de igualdade entre todos. Uns foram-se afastando cada vez mais do salazarismo, outros foram estacionando numa oposição ao salazarismo, mas aqueles que foram afastando-se cada vez mais passaram a estar presentes em todas as lutas contra o Estado Novo. Isso é patente que aqui essa elite saída aqui do Centro foi fundamental em vários aspectos, desde a campanha do general Humberto Delgado, em que grande parte dos membros da sua comissão, alguma boa parte, eram monárquicos e eram muito relacionados aqui com o Centro.
Em relação, e fomos por aí fora sempre, até ser reconhecidos no Congresso Democrático de Aveiro, que era para ser republicano, mas que foi democrático, dada a importância da presença deste grupo de monárquicos contra a ditadura. Primeiro começou por se realizarem aqui no centro, um pouco a medo, bastantes encontros sobre a nova arquitetura. Lembro de uma sessão aqui com o Nuno Teotónio Pereira sobre o Corbusier, lembro de outras sessões com o Formosinho Sanches, também sobre a estrutura, sobre a arquitetura orgânica, se não estou em erro. Eu próprio fiz aqui também uma ou duas sessões sobre a cidade do futuro, e a paisagem urbana. Portanto, havia já qualquer coisa no ar que nos preocupava em relação a Lisboa, e ainda não se tinha dado o grande surto de violência que se verificou mais tarde, numa altura em que o centro já tinha entrado talvez naquilo que se chama, já era quarentão, no sentido fisiológico do termo humano, de quarentão, não é? Depois, evidentemente, com o 25 de Abril o centro apagou-se relativamente, está agora novamente em pujança, por isso é que é uma grande esperança e muito necessário, e entretanto, neste espaço, quanto menos era de esperar, o ataque à cultura, o ataque à cidade, principalmente à forma de viver na cidade, às estruturas urbanas, à dimensão e escala humana da cidade, é que é mais violento. Você considera que se está agora numa fase de especial ataque à cidade? Sim, à cidade como conjunto de homens e coisas. Os homens, as coisas são as casas, são as avenidas, são os passeios, são os largos, são os jardins, são os quiosques, e o homem é aquele que utiliza, o homem e a mulher, está claro, é aquele que utiliza essas coisas para, fundamentalmente, exaltar a sua vocação. Porque o homem só é criativo quando consegue permanentemente exaltar a sua vocação. Um homem em que a sua vocação é condicionada pela cidade, ou pelo emprego, ou inclusivamente até pelo próprio modelo de crescimento ou desenvolvimento económico, evidentemente que é um homem que se vai minimizando como homem. Exemplo de grande ataque à cidade que você, como dirigente do centro, não gosta que... Por exemplo, em relação, eu divido Lisboa geralmente em três áreas. Uma zona monumental, uma área monumental, ocupando toda a margem ribeirinha com a Baixa Pombalina, uma zona histórica, ocupando as Avenidas Novas, o Parque Florestal de Monsanto, uma zona da cidade já consistente, uma interessantíssima zona rural que muitas cidades da Europa gostariam de possuir, que está em vias de degradação, que é toda uma faixa que vai entre o Carnide e passando pelo Paço do Lumiar e termina na Ameixoeira, que poderia ser um dos mais interessantes parques de lazer, de passeio e de cultura da cidade de Lisboa. Eu julgo que cada uma destas três cidades está a ser diariamente aviltada na sua proporção, na sua forma, na sua dimensão, no seu uso, e não para benefício de ninguém, até para criar condições de cada vez de pior qualidade de vida. Posso lhe dizer, por exemplo, as concentrações, o que foi a situação de concentração humana nas Avenidas Novas, com a permissão camarária de transformar prédios de 3 em 4 pisos em prédios de 10, 12, 14 andares. E isso, evidentemente, que se impõem a um espaço com as mesmas infraestruturas, com os mesmos espaços livres, em que essa vida é completamente destruída para vir outra de saltimbanco. Mas temos mais, por exemplo, o que se passa gradualmente com edifícios de interesse que caracterizam a cidade, que são a memória da cidade. Estou-me a lembrar rapidamente do Palácio de Montemor, do Palácio de Sotomayor, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em que o jardim, que é dos mais característicos de Lisboa, com os seus muros de suporte, de onde caem pimenteiras e buganvílias, está a ser escandalosamente às ocultas destruído por um parque automóvel. Quando todas as árvores se secarem, que é muito em breve, aquilo já não serve para mais nada senão para deitar abaixo e fazer o tal mastodôntico de 14, 15 ou mais pisos, saturando ainda mais a vida urbana. Mas quem sofre com isto são os mais carecidos de meios. São as tais 40 mil casas vazias que existem em Lisboa, na região de Lisboa, que não são alugadas porque ninguém tem dinheiro para as alugar. E como é que você pensa que essa sua posição
Associação de Defesa de Lisboa, que é uma, entre outras, concepções de Lisboa, pode ser levada ao conhecimento público? Como é que o centro pode ser... Bem, a minha última esperança, enfim, para poder debater estes problemas que são gravíssimos e que eu continuaria com o rol por aqui fora, com as marinas do Tejo, com tudo isso, com a sucessiva destruição do peão pelo automóvel, que é aflitiva, modificam-se pavimentos só para dar trabalho a empreiteiros, porque 2 anos depois os arquipélagos que se construíram onde o peão não tem lugar, dizem-se que são desatualizados para a circulação e modificam-se outra vez, duram mais que 2 anos. Mas o que é que há a fazer? Eu julgo que a comunicação social está toda fechada. Está toda com interesses muito fortes, raramente poderá surgir qualquer coisa que seja significativo perante a opinião pública. O centro parece-me que voltou aos tempos, neste campo, aos tempos da ditadura salazariana, porque, portanto, tem que desempenhar um trabalho novamente clandestino. Porque todos os apoios que pode ter para que esse trabalho não seja clandestino condicionam com certeza a sua ação. Portanto, de facto, o centro, por isso é que eu comecei as minhas palavras dizendo que o que era a obra do centro, como é que ela tinha sido conseguida, o meio contrário que encontrou, que era terrível, como todas as pessoas se lembram, agora com outra forma, com outra figura, com um aspecto mais democrático, o meio neste momento para que se debatam estes problemas, e eu depois posso referir outro que não tem nada à cidade, que é o problema, por exemplo, da política florestal, que é dramático o silêncio que se faz sobre a destruição, agora não da cidade, mas da ruralidade, e eu junto sempre os dois problemas, ruralidade e cidade. Aí também o centro devia ter uma grande ação, mas agora, evidentemente, para isso o centro tem que novamente passar para a clandestinidade, ou antes tem que, de certo modo, passar paralelo aos interesses que dominam estes aspectos da vida nacional. E esses interesses que dominam estes aspectos da vida nacional, quanto a mim, dividem-se em 4 grandes empórios. No empório do betão e da construção civil, cuja finalidade é gastar betão, gastar créditos dos bancos a fingir que fazem construção civil. Mas é uma construção civil que não serve, porque assim se verifica a quantidade de casas recentemente construídas e que continuam por vender para alugar, quer dizer que o negócio já está feito sem haver a necessidade dessas casas serem vendidas. O segundo é o empório da celulose e da pasta de papel, que está a ter terríveis consequências em todo o país, principalmente na zona de Castelo Branco, na zona de Abrantes, em que estão a ser expulsas populações rurais que viviam nas suas aldeias, porque não ficam lá a fazer nada dentro de um povoamento extremo de eucaliptais. O outro é o problema da descentralização e do desenvolvimento regional, que está dominado totalmente pelo empório da energia. A regionalização não se faz em Portugal porque ao empório da energia não interessa a regionalização, interessa a descentralização e apoia-se então numa Constituição completamente inconsciente neste aspecto, julgando que uma regionalização autêntica de baixo para cima, com a vontade democrática das populações, se pode fazer por decreto de um dia para o outro. E, portanto, como não se faz por decreto de um dia para o outro, a regionalização não se faz com grande gáudio para todo o processo da política energética. E o último empório, é o empório da especulação e da negociata legal. Todos os negócios em Portugal não há corrupção. A maior parte dos negócios que nós julgamos que são corrupção, são negociatas legais, consentidas sobre vários aspectos e em várias ocasiões. Eu julgo que o centro, ao longo da sua história, nunca pretendeu ser confessional em nenhum aspecto, mas muito menos hoje, nesta fase atual, ele pretende mais ser um espaço de diálogo, de confronto de posições e de convívio entre portugueses. Pensa que ele está a ser e Eu acho que o centro tem ultimamente desempenhado um papel fundamental nesse diálogo. O que tem agora que atender é que os temas para o diálogo agora neste momento são outros. São temas que surgem de facto da necessidade que temos de recuperar o país. E quanto a mim, recuperar o país é recuperar 2 coisas. É recuperar o homem e o território construído e feito pelo sol. E isso o Centro Nacional de Cultura nisso pode vir a desempenhar novamente um papel importantíssimo face à situação que vivemos. Você vai apoiar o centro nisso, com certeza? Com certeza.
com certeza, não estou cá para outra coisa.